Agora vamos falar com o nosso próximo convidado, que é o médico psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, acho que é o psicoterapeuta mais conhecido do Brasil. Flávio Gicovati. Doutor Flávio, muito obrigado por vir, obrigado por estar aqui hoje. Uma satisfação para mim. Te sigo no Twitter, acompanho as coisas Eu que você sei. posta nas redes, gosto muito. Eu sei que você me segue, me retuita de vez em quando. De vez em quando. Enche de gente lá no meu... Te xingando ou não? Ao contrário. Que meus seguidores não prestam, viu? Não, tem tem uns educação. que prestam, sim, que passam a ser meus depois. Ah, é? Então, Ah, eu tô tá bem. bom. Porque meus seguidores estão lá só pra me xingar, não estão te xingando. Não. Então tá bom. Então tô fazendo mais bem do que mal pro seu Twitter por enquanto. Esse é o seu livro mais recente, doutor? Esse é o mais recente, é uma autobiografia, um livro que eu conto um pouco da minha história pessoal, muito pouco, e muito da minha história profissional. São 50 anos de trabalho, Uau. quase 50 de formado, 10 mil pacientes. 10 mil pacientes. 10 mil pacientes que eu já vi. Então já está na hora de contar uma história, né? 10 mil pacientes. Algo ainda te surpreende? Ah, você sabe que sim, né? Eu vi chegar, por exemplo, a AIDS, né? Que não existia também quando eu era moleque, quando eu era jovem, quando eu era adulto jovem, quando eu era médico, foi mais ou menos no ano de 80, que surgiram os primeiros casos aqui. Eu era criancinha, eu lembro as capas das revistas, dos Exatamente. jornais. Né? Mas é um bom ponto, porque isso me faz ter uma curiosidade. Você estava ali exercendo a profissão já com muita experiência, e aí chega um novo problema, a AIDS. Imagino eu que os psicólogos, os psiquiatras não estavam preparados para receber as pessoas, porque era um problema novo para vocês. Como foi ter que lidar com isso? Mas não era nem a AIDS, porque o problema novo era gente, em geral, naquela época, basicamente homossexuais, de boa condição socioeconômica, que frequentavam saunas ou boates gays de alguns países do primeiro mundo, principalmente Sim. Nova York e Paris, e que, de repente, ficavam com uma doença pulmonar relativamente simples e se internavam num hospital de primeira linha em São Paulo e em 15 dias morriam. E a gente levava um susto com aquela mortalidade fácil de gente que não deveria morrer por aquilo, né? Alguns desses primeiros casos foram pacientes meus, jovens, inteligentes, né? E que realmente a gente ficava só perplexo, não entendia o que ia acontecer. Demorou, entre os primeiros casos deste tipo e a descoberta do vírus e o entendimento do fenômeno, demorou um certo tempo, 1, 2, 3 anos, que aos pouquinhos, então, foram ficando mais claros os mecanismos que levavam ao surgimento daquele tipo de problema. Mas, e numa primeira etapa, claramente relacionado com a atividade homossexual, não é? E hoje já não é mais também só relacionado com a homossexualidade. Mas isso alterou a sexualidade das pessoas? Em primeiro momento, sim, todo mundo ficou muito assustado, né? Todo mundo ficou... foi a época que começaram a usar regularmente camisinha no sexo casual, vamos dizer assim, ou né? Até então ninguém usava camisinha, né? Foi o momento também que os dentistas passaram a usar luvas Sim. cirúrgicas, porque até então eles também não usavam. Detestaram, por sinal, porque aquilo lá tirava e tira a sensibilidade da mão, né? E a mesma coisa acontece com a camisinha também. Então, evidentemente que foi um momento, nesse aspecto, de, vamos dizer, um rebaixamento da qualidade da vida sexual, né? E até hoje, ainda tem muita gente que reluta em relação ao uso desse tipo de preservativo, apesar de ser absolutamente indispensável para as práticas sexuais entre pessoas que não têm muita intimidade. Já participou de novela, né? Sim, senhor. Fiz novela de um amigo queridíssimo meu, que é o Silvio de Abreu. É o auge da popularidade, fazer uma novela no Brasil, fazer uma novela na Globo significa... Na Globo, às 9 da noite. Uau! Né? E fazendo eu mesmo. Você né? mesmo. Como Então, surgiu o convite? Então, o Silvio um dia me ligou para casa e falou assim, olha... Silvio de Abreu. Silvio de Abreu, né? Que era o que escrevia a novela, Sim, né? sim. Ele disse assim, olha, tem um personagem que tem um problema com internet e alguma coisa ligada à sexualidade,
né? Era o Marcelo Antonio, o personagem, né? E vai ter um terapeuta. E eu queria que você fosse o terapeuta representando você mesmo, né? Então eu tinha que fazer eu mesmo na novela. Foi um desastre, viu? Porque eu realmente sou um péssimo ator. Não. Eu ajudava a escrever a cena, mas depois não conseguia decorar a cena. Mas você não conseguia fazer você mesmo? Eu estava com muita dificuldade de fazer eu mesmo, porque tinha que falar o que estava escrito. E eu sei falar aqui de improviso com você com facilidade. Sei falar livremente à vontade. Agora, eu decorar e falar a frase pronta, que eu mesmo tenho ajudado a escrever. E sendo natural... E sendo natural foi a... Você sabe que o computador foi um problema, porque muitos foram pegos pelas suas esposas se masturbando na frente do computador, porque talvez em vez de levarem o computador para o banheiro, eles estavam fazendo isso no próprio quarto. O que então, a mulher aí faz complicou. quando vê que o marido prefere o muito computador? enjoado. Ela fica imitando o Windows. Pim! Fica igual a impressora. Pra ver se dá tesão no marido. Faz o quê? Não, eu não sei exatamente o que as mulheres fazem. Eu sei que elas ficam muito indignadas e muito aborrecidas ao assistir o indivíduo ficar todo estimulado com os filmes eróticos e se masturbando num contexto que sempre aconteceu, porque não há novidade os homens se masturbarem. A novidade é a mulher pegar, porque em geral eles faziam isso escondido mas aí no com mais banheiro. cuidado. Né? Então, a novidade realmente é só a falta de cautela dos homens. E hoje é mais fácil conseguir pornografia, né? Antes era com a internet está mais fácil, né? É impressionante. Na realidade, a quantidade e a facilidade e a multiplicidade de estímulos eróticos para os homens, que são muito mais visuais, apesar de que está cheio de mulher que também gosta de assistir, mas é muito mais masculino. E os homens que são muito visuais, eles têm ali um material fartíssimo. E às vezes ficam até à noite com preguiça de ter relação com a própria mulher, entendeu? Porque estão cansados, trabalham muito. E ter relação com a mulher dá trabalho, né? Tem que também cuidar da mulher, dar atenção para ela, etc. E no computador é uma maravilha, porque você faz tudo ao seu gosto, do jeito, com a sua cara, do jeito que você quer. Na hora que terminou, você não precisa ficar conversando com o computador, você desliga também, não é? É uma maravilha. Então, o sexo casual, esse que os jovens às vezes gostam de praticar, ou mesmo muitos adultos, até casados, gostam de praticar com parceiros com os quais eles não têm intimidade sentimental, ele provavelmente a médio prazo vai desaparecer e vai ser substituído pelo sexo virtual, que é muito mais prático, rápido, barato, econômico. Não tem que levar a pessoa embora. Não tem que levar embora, não tem que beber, longe, não tem que ficar na embalada, não tem que conversar levar muito. Para jantar. Mais barato também. Vamos falar de fobia agora. Todo mundo tem fobia de uma coisa ou de outra. Tem gente que tem medo de elevador, tem medo de avião, tem medo de barata, tem medo de aranha. Fobia tem cura? Tem cura? Tem. Aí, Roger. Avião em si não, só de voar. Só. Ele tem medo de voar. Não tem medo do avião, não, mas de olhar o avião, não. Tem medo de... Você sabe que medo de avião é uma das minhas especialidades, porque eu mesmo fiquei 15 anos sem entrar num avião. É mesmo? Pavor, Como né? que tira a fobia? Quanto tempo demora? Não, são técnicas, né? Você tem que primeiro entender as razões que levam o indivíduo para ter a fobia, aquela fobia, né? Se dá para entender. E depois tem um processo progressivo e gradual de exposição. No caso do avião não tem muito isso, porque você tem que entrar no avião. Você sabe, você só vai curar o medo de avião andando de avião. Simulador de voo, começa no videogame, não, depois pro antigamente simulador de se fazia voo. uma coisa parecida com isso. Mas eu fiz isso, desculpa interromper, mas eu fiz isso tudo. Eu estava com medo, eu já não andava há 11 anos, acho, por aí. E daí eu fui para os Estados Unidos, eu fiz o simulador antes, fiz uma viagem mais curta primeiro. De avião ou de navio? Não, fui de avião. Primeiro fiz uma viagem mais curta, até o Rio só. Depois fiz a viagem comprida. Quer dizer, para mim foi uma vitória, mas quando acabou tudo eu falei, bom, valeu, provei, não quero... Voltei. Mas a minha situação quase que profissional me obrigou. Um dia aconteceu uma experiência que eu acho que é muito importante. No ano de 76, eu ainda tinha um medinho. Estava voltando do Rio na ponte aérea domingo, fim da tarde. Fim da tarde, no verão, é sempre complicado porque é a hora que das tempestades, né? E aquilo vinha chacoalhando dramaticamente. Eu estava numa fase muito ruim da minha vida, cheio de problema, atrapalhado. Eu pensei assim, com medo, falei, se esse negócio cair, vai quebrar um galho para mim, entendeu?
E nunca mais tive medo depois disso. Ah, é? Achei que O dia que o, foi uma ótima ideia. o, eu dia que o tive. medo foi conveniente, perdeu o medo. Falei, pode cair que quebra um galho. Nunca mais tive medo. E se for medo de aranha, por exemplo? É a mesma coisa. Medo de Não aranha. tenho medo de aranha, não tenho medo de aranha. Eu prefiro. Com respeito. Eu não preciso pegar na aranha. Por que eu vou É, por isso pegar? que você só transa com o celular mesmo. Ó, o da aranha tem jeito também. Aí você tem que fazer a aproximação sucessiva, isso que eu falei. Então você primeiro imagina você conversando com a aranha, depois imagina uma aranha longe. Eu posso começar imaginando que eu sou amigo do Homem-Aranha? Que é mais simpático. Depois eu vou parando. Bom, mas depois você tem uma aranha fechadinha numa gaiola lá longe, vai aproximando ela aos pouquinhos. Então tem uma aproximação gradual, é como uma dessensibilização para doenças alérgicas, né? Você vai dando doses crescentes e progressivas até o indivíduo se acostumar e não entrar em pânico diante daquele objeto. Porque a aranha não é raro e é até bastante comum que se tenha, às vezes até meio de nascença, porque a aranha, teoricamente, é um bicho perigoso. Pode ter veneno e tal. Claro. Agora, A primeira coisa que eu vi quando nasci... o problema é barata. Porque Tem barata, muita... É a fobia mais comum, é de barata? das mulheres, eu acho que é. E barata não transmite doença, barata não é perigosa. E barata é um barato. Barata barato não é. Né? Barata é uma coisa meio assim, antipática, mas não é perigosa. E a verdade é que tem gente que tem pavor. Medo? É medo ou nojinho? Ai, que nojo. Não, É tem medo pavor, mesmo. pavor, sobe em cima dessa mesa. E a fobia mais difícil de curar é de É barata? mais difícil porque as pessoas acabam achando que dá para evitar. Dá para evitar, fugindo dela, ou então gritando e chamando o marido, porque é quase sempre mulher que tem medo de barata, né? Deve ser uma coisa imitada, sabe como é? Você vê quando criança... Sou mulher, mais mulher tem medo de barata. Porque a criança, provavelmente, a menina vê a barata e vê a mãe vê e entra em pânico diante da barata, a menina olha... de herança. E aí ela fala, barata é um negócio perigoso. Aí o menino vê o pai chegar e fala, mãe, que bobagem, pum, vai lá e mata a barata. Ele fala assim, barata deve ser um negócio perigoso só para mulher, porque meu pai chega aqui e mata a barata. Então, ele não tem medo de barata. Por isso que eu canto que eu vou dar uma chinelada na barata dela. Eu vou dar uma chinelada. Doutor Flávio, foi muito legal a nossa conversa. Muito obrigado. Além do divã. Vocês podem acompanhar o Dr. Flávio no Twitter. E no seu programa No Divã do Gicovati na CBN. Voltamos já. Muito obrigado.